Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou dar continuidade ao assunto que é a arte e as civilizações pré-colombianas. Eu já fiz os olmecas, já fiz os maias, os astecas, já fiz alguns vídeos de incas, né, sobre os incas. E vamos continuar hoje falando dos incas. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, seu dislike se você não gostar. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, faça o seu comentário aqui embaixo, o que você achou, e tudo é importante para mim saber sua opinião. E também, se você acha que vale a pena, compartilhe com seus amigos, isso ajuda muito o meu canal. Bom, hoje, nos vídeos anteriores, eu falei mais sobre as cidades de Cusco, né, e Machu Picchu, e a questão da arquitetura, né, os costumes de arquiteturas, que é a arte muito bonita, a arte da arquitetura inca, né. Hoje nós vamos ver outros aspectos também da arte e da cultura inca, né. Bom, vamos começar. O Império Inca era um império muito grande, né, muito grande mesmo, né, onde o centro e a capital do império e tudo era Cusco, né, uma cidade que eu já falei sobre. E eles tinham, né, o império, o Inca, que o nome Inca, né, era usado só para o imperador. As pessoas eram quechuas, né. Então lá morava o Inca e a corte e tudo, mas eles viviam dos tributos dos outros estados, das outras províncias, né. Então eles tinham uma grande linha de estradas, pontes, inclusive faziam pontes de corda trançada, muito, muito grande, muito adiantado nas estradas de pedra, né, para ligar as províncias, todos os estados, né, e também para recolher os tributos e tudo mais. Então isso era importante, né. Os incas, até hoje não se tem conhecimento que eles tenham tido uma língua escrita. Então como é que eles faziam seus cálculos, seus censos, contavam suas histórias? Eles tinham uma maneira interessante, que são os quipu, né? São uma maneira de ter uma linguagem, né, por aquelas cordas, aqueles cordões. Quipu, né? Quipu em Quechua significa nó, gravata. Os quipus, né, são geralmente, em geral, ou uma vara ou uma corda longa na horizontal e outras cordas que ficam na horizontal ali amarradas, e cada uma daquelas cordas geralmente tem uma cor, né? E também cada um tem um tipo de nó, e os nós, né, o tipo de nó e a diferença entre os nós e os espaços e tudo, aquilo ali era a comunicação deles. Ali tinha o censo, como eu falei, tinha as contas, porque é interessante saber que o Império Inca, a matemática era muito próxima da nossa matemática, né, a decimal, né, nossa numeração decimal. E ali naquelas nós e cores e tudo mais, o espaço entre os dois nós, tinha mensagens também, narrativas, lendas, mensagens. Era a maneira de comunicar, eram códigos, né, e eram muito difíceis de entender, né. Então cada província tinha uma pessoa que lia esses códigos, né? E os mensageiros, porque tinha, como eu falei, uma linha de estradas, de comunicação que dava sempre em Cusco, né? E tinha os mensageiros, tanto que eu falei em outro vídeo, tinha até uma casa no caminho para os mensageiros pararem e trocarem um mensageiro por outro e tudo mais, e continuar. Era assim, era tipo correio, né? Então, eles tinham bastante isso. E como é que faziam? São os quipus, né? Os quipus eram muito difíceis, como você vê que ainda hoje existe muita dificuldade de decifrar os quipus, né? E para fazer e decifrar e fazer as mensagens, precisavam de pessoas especializadas que eram os Quipucamayo, né? Aliás, exatamente, eles faziam, né? Inclusive eles eram muito respeitados na sociedade, e esse ofício deles, né, era hereditário, passava para o filho e tudo mais. Eles eram muito exigidos também, né? Então eles não só faziam, como decifravam, né? E era muito interessante isso, né?
Agora, haviam as cores, né? Segundo, existem interpretações que as cores significavam departamentos do governo, uma questão de censo, ou outro tipo de coisa, né? Outro tipo de mensagem. Só que tinha também as contagens, porque eles faziam a cobrança de imposto com os quipos e tudo. Ainda hoje, uma parte da população andina, eles têm e conhecem o quipo, né? Então, é interessante isso, né? Então, nós vamos ver também outra parte muito, muito rica da civilização e da arte inca, são os textos, né? Os textos, que são os tecidos, né? Eram muito importantes para os incas. Eles significavam o status da pessoa, significava também o status, né? A riqueza, e era muito importante, eram muito mais valorizados que o próprio ouro. Dizem que era quatro vezes mais valor do que ouro, né? Tinham cada vez mais valor. E esses quipos, né? Eles eram usados por imperadores e por pessoas também. Mas para fazer esses quipos, que são ainda hoje, né? Considerado obra de arte, como vocês estão vendo aí, existia umas mulheres, né, que chamavam de aclas, ou essas aclas eram, em Quechua, significa mulheres escolhidas, né? Elas eram escolhidas com 10, 12 anos em todo o império, né? E levavam para a capital para ir morar no monastério, né? Elas ficavam lá, no casavam, ficavam a vida toda nesse monastério e ficavam aprendendo com as mulheres mais velhas, que eram as professoras, aprendendo a fazer o pão de milho para os rituais religiosos, também a bebida para os rituais religiosos e outras coisas, né? Porque eles achavam que o milho era sagrado, né? E o que elas faziam, que era mais importante, elas faziam esses textos, né? Esses tecidos, eles faziam no tear, esses tecidos que vocês estão vendo, né? Que são a arte abstrata, né? Geométrica, extremamente bem feitas, né? Nós estamos vendo que é tipo tabuleiro de xadrez, né? Estamos vendo essa, que era para o Inca, né? Ou para a pessoa nobre. Essa nós estamos vendo, né? Uma variedade de cores e também de desenhos geométricos, né? Que se repetem sistematicamente. Ainda hoje ninguém entende se que esse tipo de estampa ali tem alguma coisa como uma escrita, alguma coisa como oração, alguma coisa sagrada, né? O que eles chamavam também cada um desses quadradinhos é chamado tocapo, né? E dependia muito, né, do status da pessoa para ter os tocapos mais coloridos e tudo mais. Eles eram tão valorizados, os mantos e as túnicas, né, que muitas vezes eram as túnicas que eram do imperador, ele sacrificava ao Deus Sol, né? Bom, elas teciam esses textos, né? Para o imperador, era em lã de alpaca. A alpaca é um animal muito parecido com a lhama, mas a alpaca era só para o imperador. Mas eles faziam com lã de lhama e tudo, e eram muito ricas essas. Ainda hoje se admira esse tipo de arte, né? Uma arte muito bonita. É interessante que para o imperador e para os nobres havia diferenças. Os tocapos eram mais coloridos, tinham mais detalhes, repetiam de acordo com uma certa lógica que ainda não entende direito, mas se imagina que seja uma coisa tipo sagrada, como uma oração. E para as pessoas, por exemplo, né? Para o exército, era uma túnica em xadrez preto, em quadrados preto e branco, né? E aí vai, né? Bom, é interessante conhecer tudo isso, mas também eu vou querer falar, não só nisso, eu quero falar também no próximo vídeo sobre a escultura, né? As esculturas incas, né? Porque eles tinham escultura e era muito interessante. Não só a escultura, como os utensílios que tinham também valor de religiosos e tudo mais, né? Só para falar uma coisa, eu já falei no vídeo sobre Cusco que existia um maior
no centro de Cusco e tudo mais, existia o Coricancha, que é um centro, que é um templo, o maior templo do Império Inca. E no Coricancha havia o chamado Jardim do Coricancha, que era um jardim mesmo, em que as pessoas, né, levavam, como eu falei, de toda parte do Império, suas dádivas, né, que eram, aquele jardim era o mini mundo, né? As dádivas eram animais, ou frutas, ou verduras, ou tudo, em miniatura, né? Por exemplo, milho, lhama, todo tipo de coisa que eles faziam em ouro, prata. Isso que eu queria falar também na próxima vídeo. Se vocês gostaram, fique comigo e me acompanhe no próximo vídeo. Obrigado por sua atenção.